Problemas com alguma mercadoria, atendimento ou serviço? No estúdio vamos conversar sobre os direitos do consumidor. Gata amamenta filhotes de cachorro em canil de Novo Hamburgo. Verão, calor, também é época de insetos. Saiba como agir em caso de picadas de aranhas ou escorpiões. E tem ainda a previsão do tempo e as informações sobre o esporte. A partir de agora, você fica por dentro das principais notícias que são destaque na edição impressa e no site do jornal NH, desta quinta-feira, 7 de novembro. Está começando o NH ao vivo. Fique com a gente. Problemas com a aquisição de uma mercadoria, um produto ou serviço pode gerar dor de cabeça e muita incomodação. E as reclamações podem aumentar com as compras de fim de ano. Atento a esta realidade, o governo federal lançou uma campanha nacional através do Ministério da Justiça com o tema Você Sabe o Valor do Seu Dinheiro. E para falar sobre esse assunto, conversamos agora com o coordenador do PROCON de Campo Bom, João Baptista Orsi. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Kelly, muito obrigado pelo convite. Estamos aí para falar sobre um belo assunto. E é um problema que dá muita dor de cabeça, aliás, para muitos consumidores, né, João? João, então me diga quais são os principais problemas e as principais reclamações dos consumidores. Olha, o PROCON hoje, ele tem como, vamos dizer assim, o carro-chefe das reclamações é o setor de telefonia, né? O setor de telefonia, ele, por ser muito difundido, ontem foi divulgado um dado que nós temos 260 milhões de aparelhos de telefone celular no país. Nós sabemos que a população brasileira beira os 200 milhões. Sim. Então tem gente aí com mais de um telefone. Tem mais aparelho, né? do que pessoas, na verdade. É verdade. Né? E no Rio Grande do Sul ainda é maior. No Rio Grande do Sul nós temos 16 milhões de telefones celulares, sim, enquanto que a população é de 10 milhões. Então nós temos quase 2 aparelhos por pessoa. Ou seja, a chance de haver algum problema ou incomodação é maior também, né? Com certeza. Eu estou falando de telefonia celular, não estou falando da telefonia como um todo, que nós temos a telefonia fixa ainda, né? E todos os produtos que são agregados à telefonia fixa que a gente sabe que usa a internet e outros serviços que existem, né? Mas é um setor que tem bastante demanda, né? Justamente por isso, por ter um grande número de usuários, né? E certamente, num universo tão grande, vão ter problemas, né? E isso é muito devido ao aumento da classe média também, não é? Sim, nós tivemos, o país é inegável, o país ele teve um acréscimo, né, de pessoas que entraram na sociedade de consumo, né? Nós tínhamos pessoas que não consumiam, né, e estão consumindo. É a chamada classe C, né? Aquela classe C que é uma classe que ela é intermediária, ela deu uma subida aí, se aproximou da classe média e tem um potencial de consumo, né? E hoje existe a facilidade de comprar, que é aquele cartãozinho de plástico chamado cartão de crédito. Exatamente. Como controlar isso justamente com o fim de ano? Quais os cuidados que o consumidor ou o usuário, enfim, deve ter na hora de comprar pela internet ou mesmo de adquirir um serviço presencialmente numa loja? O que a gente percebe no PROCON quanto à questão da compra pela internet, eu acho assim, um meio de compra muito legal, muito eficaz, né? Desde que a pessoa tenha cuidados, né? Porque assim, nós não podemos, por exemplo, jogar lá num site de busca e dizer assim, melhor preço de televisor X, né? Aí ele vai te dar lá uma infinidade de resultados e tu vai daqui a pouco encontrar um site lá, sei lá, qualquer nome que tu achar, tareco.com, qualquer coisa assim, tu vai lá e compra. E diz assim, televisor que custa R$2.000 numa determinada rede de lojas. Um valor muito abaixo lá do tem mercado, por 1.500, né? 1.400, entendeu? E aí a pessoa vai, não, isso tá bom, vou comprar. Só que aí pode começar um problema. Por quê? Porque primeiro não é um site que se tem grandes informações. Então, antes de comprar, nós temos que saber. Existe um mecanismo na própria internet que a pessoa consegue buscar se há reclamações e se há problemas, né? Então, eu sempre aconselho comprar de sites confiáveis, de empresas conhecidas, porque normalmente essas empresas não dão problema, né? O que dá problema, às vezes, que quando tu é jogado num site de busca para outras formas de venda que não são seguras, né? E aí começam os problemas. Exatamente, também é importante destacar que o consumidor tem que estar atento a todas as funcionalidades do equipamento, isso caso ele esteja numa loja presencial também ou pela internet, né?
que a empresa ela é obrigada a fornecer as informações sobre o produto Sim. e o modo de usar. Mas e também, para encerrar então, João, como é que a pessoa que está com dúvida em como proceder em caso de alguma incomodação ou em caso de um aparentemente defeito de algum equipamento ou um serviço que não esteja funcionando? Quanto em relação à internet, eu diria o seguinte: antes de criar o problema, vamos evitar o problema. Como que a gente evita? Pesquisando e, na dúvida, procurando o Procon, porque o Procon existe lá no Procon. Nós temos atualmente, assim, a gente tem recebido listas de sites que são condenados, que são problemáticos. Então a gente já sabe, olha, isso aqui tu não pode comprar. Né? E com relação ao produto, por exemplo, assim, que é adquirido vamos dizer, em sites confiáveis ou em lojas conhecidas, né? Se ele tiver qualquer problema, o procedimento legal é encaminhar o produto para assistência técnica, a qual tem 30 dias para consertar esse produto. Exatamente. Né? O importante e fundamental é ficar atento, pois o dinheiro é seu. João, muito obrigada pela sua participação e pelas informações. Eu que agradeço e estamos à disposição. O Centro Municipal de Proteção aos Animais, o Canil de Novo Hamburgo, precisa com urgência de adotantes para os cães e gatos. Só de janeiro a setembro deste ano, o Canil recolheu mais de 1.000 animais das ruas e apenas metade deles foram adotados. E olha só que curiosidade, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, os funcionários presenciaram hoje um ato de solidariedade entre os hóspedes de 4 patas. Veja na reportagem de Paulo Lângaro. A reportagem do Jornal LH esteve na tarde desta quinta-feira no Canil Municipal de Novo Hamburgo. A estrutura continua a mesma há muito tempo e muitas pessoas abandonam os animais no entorno do Canil Municipal de Novo Hamburgo. O Canil Municipal de Novo Hamburgo está com a sua capacidade praticamente esgotada. E por isso é muito importante que a população de Novo Hamburgo e também da região que gosta de animais, adote um gato ou um cachorro. Para você fazer o contato com o Canil Municipal de Novo Hamburgo, você pode ligar de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde, para o telefone 3586-1880. Nesta quarta-feira, uma gata envenenada deu entrada no Canil Municipal. Nesta quinta-feira pela manhã, 5 filhotes de cachorro foram abandonados no portão do Canil. Além disso, 3 filhotes de gato também foram rejeitados pelas suas mamães. O resultado de tudo isso foi que a gata que chegou ao canil envenenada se recuperou e na tarde desta quinta-feira ela estava amamentando 5 filhotes, os 3 gatinhos e 5 filhotes de cachorro que foram também rejeitados pelas mamães. Esse é um exemplo de adoção desta gata que você pode também seguir, adotar um dos animais do Canil Municipal de Novo Hamburgo. Realmente uma bela imagem. E se você ficou com vontade de adotar um dos bichinhos, entre em contato com o Canil de Novo Hamburgo pelo telefone 3586-1880. No início da manhã desta quinta-feira, 4 homens assaltaram uma loja localizada na entrada da principal de 2 Irmãos. Os criminosos fugiram em um Focus preto pela BR-116 em direção a Nova Petrópolis. A Brigada Militar da região e a Polícia Rodoviária Federal perseguiram os assaltantes, e chegaram a trocar tiros. O veículo foi atingido e também foi abandonado pelos 4 ocupantes. A Brigada Militar conseguiu recuperar os aparelhos eletrônicos roubados. A polícia continua as buscas e os suspeitos continuam desaparecidos. O dia de hoje foi ensolarado e de muito calor. E tudo indica que a sexta-feira pode não ser muito diferente. Veja como fica a previsão do tempo para amanhã com Raquel Rexigel. Olá! Assim como nos últimos dias, o sol predomina nessa sexta-feira. O tempo fica parcialmente nublado com possibilidade de névoa no início da manhã. Apesar de um começo de dia agradável, as temperaturas tendem a subir, aumentando a sensação de abafamento em todo o estado. No Vale dos Sinos, a sexta será ensolarada, com mínima de 17 e máxima de 31 graus. No Paranhano, o sol também dá as caras durante todo o dia. A temperatura varia entre 17 e 29 graus.
No Caí, o dia também será de sol e de altas temperaturas. A mínima fica em 16 e a máxima em 31 graus. E o tempo quente domina até mesmo na serra, onde normalmente faz mais frio. O dia terá mínima de 13 e máxima de 25 graus. No litoral norte, o sol predomina e a temperatura deve ser agradável, com mínima de 19 e máxima de 25 graus. Uma boa sexta-feira! E o nosso assunto agora é esporte. E quem fala agora sobre as últimas informações da dupla Grenal e dos times da região é o editor de esporte do Jornal NH, Chico Luz. Olá, Chico. E aí, Kelly, tudo bom? Tudo. Chico, e aí? O Grêmio? Pois é, tá tudo bom conosco, mas acho que não tá tudo bom com o Grêmio e com os gremistas, né, Kelly? O Tricolor teve uma eliminação bastante sofrida ontem, né? Ninguém contava com aquilo. O Grêmio foi jogar lá na arena, precisava da vitória, acabou sucumbindo aos mesmos problemas que tem há muito tempo, que estão no ataque. O Grêmio não marca gols, não marcou nenhum gol ontem, completou 5 jogos sem vitória e com isso deu adeus à Copa do Brasil. Mas mais importante do que isso, eu acho que o Grêmio a torcida chegou no limite de paciência com a falta de títulos, né, Kelly? São agora 12 anos completos, né, que o Grêmio vai ficar sem levantar nenhuma taça importante. Mas justamente sobre isso, né, questão de redes sociais, internet, o que mais se viu foi a torcida gremista reclamando muito do comportamento do Grêmio de entrar sempre agora, tem que disputar a vaga da Libertadores do ano que vem. Isso é uma coisa que meio esgotou a paciência dos tricolores. Então, tem que ver agora o que o Grêmio vai fazer, né, porque tem ainda jogos importantes, tem mais 5 partidas pelo Brasileiro, e tem que se dedicar aí não só a buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem, mas a formar um grupo de jogadores que seja capaz de se entrar na Libertadores, entrar para ganhar e também disputar o título do Brasileiro, disputar o título da Copa do Brasil, que o Grêmio precisa de um título importante logo, porque a sua torcida chegou no limite. Com certeza. E Chico, muito obrigada pela participação. Tá certo, Kelly. Até mais. Verão é época de sol e muito calor, mas também é o período de receber visitantes indesejados. E eu estou falando deles, os insetos. Saiba como lidar com moscas, mosquitos e sem esquecer, é claro, das aranhas. Veja na reportagem de Adriana Lima. Pernilongos, baratas, escorpiões, quem não se incomoda com esses animaizinhos durante o verão? Por isso, a reportagem do Jornal NH veio até a Universidade Fevale conversar com o mestre em zoologia Marcelo Pereira de Barros, que entende tudo sobre esses animaizinhos. Professor Marcelo, por que o número de insetos aumenta no verão? Com a chegada da primavera, né, tem um aumento da temperatura. Esse aumento da temperatura induz os insetos a um comportamento reprodutivo. Então ocorre um aumento do aparecimento, na verdade, desses insetos. Eles estavam em algum lugar, só que eles aparecem mais com a chegada da primavera e a chegada do verão. Então vão aparecer mais baratas dentro das nossas casas, vão aparecer mais mosquitos, as moscas aparecem em grande quantidade nessa época do ano, né? E principalmente se a gente deixar uma luz acesa à noite, né, perto das nossas casas, as luzes atraem muitos insetos. A gente diz que os insetos, eles são, muitas espécies são fototrópicas positivas, ou seja, elas procuram a iluminação. Quando a gente tem iluminação perto das casas e muitas vezes dentro das casas, eles também terminam entrando. Tem insetos que são noturnos e insetos que são diurnos. Borboletas, por exemplo, são diurnas, vão preferencialmente durante o dia. Já as mariposas, elas são noturnas, né? As bruxinhas, como a gente chama. E aí elas acabam entrando na nossa casa também. Aparecem traças, né? Aparecem os famosos pernilongos, que são aqueles mosquitões grandes, né? Que muitas vezes, inclusive, são inofensivos. Levei uma picada de aranha, uma picada de escorpião. O que eu tenho que fazer? Bom, a pessoa que sofre uma picada de um animal peçonhento, pode ser de uma aranha, de um escorpião, ou mesmo de um animal maior, um vertebrado, como uma serpente, não deve passar nada. Isso de se passar creme dental, de se passar óleo, azeite de cozinha, álcool com fumo, não se faz nada disso. A recomendação é, sempre, procura um atendimento médico, que pode ser um posto de saúde, um pronto-socorro, um hospital mais próximo, e se possível, alguém junto faz uma coleta do animal que picou e leva para que no posto de saúde ou no hospital possa ser feita a identificação desse animal. Este é o procedimento adequado. Bem, o NH Vivo de hoje fica por aqui. Continue informado sobre esta e outras notícias no site e na edição impressa do Jornal NH. E acesse o facebook.com/Jornal NH e o Twitter no @Jornal NH. Envie sugestões e comentários através das redes sociais. Até mais. Tchau.